Olá, tudo bem? Meu nome é André Silveira Rosa, eu sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal de Santa Maria e sou mestre em engenharia ambiental pela FURB e trabalho há 16 anos com certificação florestal. Atualmente sou diretor da empresa SR4 Soluções, uma empresa de consultoria florestal e ambiental, localizada em Caçador, no meio-oeste catarinense. Venho falar com vocês sobre certificação florestal como investimento. Imagino que tenha muita gente querendo assistir, profissionais e produtores e empresas que já possuem a certificação ou outros que têm alguma dúvida de o porquê de entrar numa certificação ou não. E nessa conversa aqui desses poucos minutos, eu quero trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu tive em mais de 200 auditorias, sendo auditada, sendo como auditor, sendo como consultor. Então, de uma maneira simplificada, eu gostaria de dizer que tem no setor florestal duas certificações principalmente. E muitas empresas no Brasil, elas possuem uma das duas ou até mesmo as duas certificações. A primeira que eu gostaria de comentar é sobre o Serflor. O Serflor é um sistema brasileiro de certificação. Ele está atrelado ao Sistema Brasileiro de Normatização e ele é composto por 5 princípios baseados então em normas da ABNT. Hoje quem faz a regulação, quem é o acreditador do Serflor é o Inmetro. Há empresas que são organismos de certificação, então que fazem essas validações para o Serflor. E outra certificação, talvez mais comum, que a gente encontra no setor florestal, desde florestas nativas até as florestas plantadas, é o FSC. O FSC é uma sigla em inglês para Conselho de Manejo Florestal. Hoje o FSC está presente em mais de 80 países do mundo, né? E ele é um único sistema que ele tem os seus padrões aceitos para todos os países, né? Então ele possui um padrão único que vale mundialmente. E esse selo, o FSC, ele é mantido então por um fórum de representantes das áreas do setor ambiental, social e econômico. O FSC hoje ele é composto por 10 princípios, a formatação dele, 10 princípios, seus critérios e vários indicadores que devem ser atendidos para receber a certificação. E como escolher uma ou outra da certificação? Quem vai demandar isso principalmente será o seu cliente. O cliente lá na frente que vai decidir qual certificação que ele vai exigir de você para você buscar então alcançar essa certificação. Mas nesse tema, vamos falar mais sobre o FSC, que é a certificação que está presente em desde a grande empresa até pequenos produtores florestais e passando aí por médias e pequenas empresas. O FSC, ele tem 2 tipos de certificação. Uma é a certificação de manejo florestal. A floresta é avaliada. Então, esses 10 princípios que eu comentei anteriormente, eles valem para as florestas. Então, para uma floresta receber um certificado do FSC, ele tem que cumprir o atendimento a questões ambientais, sociais e econômicas, né? A certificação de manejo, ela serve tanto para florestas plantadas quanto para florestas nativas. O outro tipo de certificação que tem que entender que há essa diferenciação são para as indústrias.
Na indústria, a certificação é chamada de cadeia de custódia. O que é isso? Ela é uma certificação de rastreabilidade. Você, querendo vender um produto certificado, você tem uma única exigência. Você necessita comprar insumos certificados. Então, esse é o ponto principal. A certificação FSC de cadeia de custódia, ela vale para qualquer tipo de produto de origem florestal, fibras virgens ou materiais recuperados. Exemplo, aparas, exemplo, madeira de demolição, né, são considerados aí materiais recuperados. Então há uma diferenciação entre essas duas certificações. Para a gente ficar falando hoje sobre certificação de cadeia de custódia, a gente deveria ficar muito tempo, talvez semanas, falando sobre todo o seu aparato normativo. Então, nós vamos a falar um pouco mais sobre a certificação de manejo florestal. E aí vem a pergunta, né? Por que uma empresa deve investir numa certificação? Por que um produtor florestal deve aderir, buscar, então, receber uma certificação? E a primeira resposta para essa pergunta, que a gente acaba ouvindo aí há quase 20 anos, é que o cliente exigiu, né? O elo da frente, o cliente, ele está tendo demanda do mercado, né, para os produtos dele. Então, quando ele é demandado para entregar produto certificado, esse cliente ele vai atrás de fornecedores de insumo certificado, né? Então, essa é a primeira explicação. Se você tem uma demanda de clientes que te solicita esse produto certificado, essa tora, essa árvore certificada, então você vai ter que ir atrás disso. Muitas vezes, você não indo atrás de buscar a certificação, o seu cliente acaba optando por outro fornecedor certificado, né? Mas se olharmos para dentro da empresa, dentro do negócio florestal, o que a gente percebe, rodando por todas as regiões do Brasil, é uma grande diferenciação entre empresas certificadas e empresas não certificadas. Por que eu digo isso? Porque o investimento em certificação é um salto na gestão do negócio florestal. Você se dispõe a cumprir uma série de indicadores que até então passavam despercebidos. Você abre as portas da sua floresta, da sua empresa, para alguém de fora vir avaliar, né? Então, enquanto você faz isso, assume participar desse jogo, de cumprir essas regras da certificação, automaticamente você assume um compromisso de melhorar os seus procedimentos internos, de começar a olhar para o meio ambiente de uma forma mais cuidadosa, de fazer um atendimento, né, social a comunidades, a trabalhadores, ao pessoal ao redor das áreas que você está trabalhando, ter um olhar mais minucioso. Então, esse ganho de gestão, conhecer custos, conhecer produtividade da sua floresta, ter procedimentos que te auxiliem a tomar as decisões mais adequadas, isso é o que faz a diferença hoje entre empresas certificadas e empresas não certificadas. Outra coisa muito importante é a imagem do seu empreendimento, a imagem da sua empresa, né, perante a sociedade. Você acaba tendo um olhar diferente em relação a outras empresas menos comprometidas, né? É um aviso para o órgão ambiental que você também já está sendo avaliado por
outras entidades, não somente o órgão ambiental, é um aviso aos órgãos reguladores em relação a normas trabalhistas, né? Você já está abrindo as portas para receber visita, já tem alguém te cobrando, né? Então essas questões, tanto ambientais quanto sociais, a imagem fica muito fortalecida por ter uma certificação. Outros benefícios é a questão de investidores, né? Nós temos hoje no Brasil muitos aportes de investidores internos e externos, e muitos desses investidores eles querem estar atrelado ao seu investimento com empresas comprometidas com a sustentabilidade, com empresas comprometidas com a questão de cuidado do meio ambiente, da questão de cuidado com a sociedade, com a saúde dos seus trabalhadores. Então, muitos desses investidores, eles visam investir em empresas dispostas a entrar na certificação, a dar essa resposta para a sociedade de estarem melhor preparadas. Em alguns casos, a possibilidade de abrir negócios, abrir mercado, né? Conheço casos de empresas que vendiam para madeira normal, sem certificação, para consumidores do mercado interno, né? Quando há um problema no mercado interno e esse consumo diminui, né, e você vai tentar atingir clientes que produzem produtos para o mercado externo, grande parte desses produtores eles não vão adquirir a sua madeira se não estiverem certificada, né? Então, quando você já tem uma certificação, você já sai na frente com a questão da preferência. Quando você está certificado, a questão de você demonstra também para a sociedade uma diferenciação da cultura do empreendimento, né? Uma cultura de controle, uma cultura de cuidado que muitas vezes as empresas não certificadas acabam não tendo, né? E para alguns casos, e digo não todos, senão eu estaria mentindo, né? Você conseguir agregar um valor ao seu produto, né? Um sobrepreço, né? Por que eu digo que em alguns casos, se algum cliente está te exigindo que você comece a fornecer madeira certificada para ele, senão ele vai deixar de comprar de você, é muito difícil de você colocar um sobrepreço. Agora, se você sair na frente, procurar a certificação e você ter a possibilidade de ofertar para o seu cliente, eu tenho madeira certificada e tenho madeira não certificada, né? As duas são as mesmas toras, mas a identificação eu vou fazer mediante um acréscimo de preço. Se o senhor desejar a madeira certificada, ela tem um acréscimo de valor. Então, quando você sai na frente e já possui a certificação, você que tem a carta para dar. Quando o cliente te exige e te cobra, tem a certificação, senão eu vou parar de comprar de você, você não tem essa possibilidade de negociação. Então, esses são os principais pontos que eu gostaria de trazer de vantagens como investimento, né? A certificação florestal como um investimento. Isso eu falo tanto para a floresta plantada ou para a floresta nativa, ou a certificação ela também atende produtos florestais não madeireiros, né? Que também podem entrar na certificação. Então, para resumir esse ponto, hoje, né, tanto eu quanto vocês, no Brasil, a gente tem a cultura de comprar por preço ou por qualidade, ou entre preço e qualidade, né, pelo menor preço e pela melhor qualidade. E não está errado. Só que se nós tivermos dois produtos iguais, de mesmo preço e mesma qualidade, é óbvio que a gente vai começar
a ter uma visão, olha, ele tem o mesmo preço, a mesma qualidade, o que oferece mais esse produto em comparação ao outro? Não, este aqui ele é certificado, ele cuida de questões ambientais, ele protege floresta, ele cuida dos animais, cuida da água e cuida das pessoas, né? Os trabalhadores, seus familiares, a comunidade ao redor está envolvida na preocupação dessa empresa. Então eu tenho o mesmo preço, mesma qualidade e tenho toda essa questão de benefício socioambiental por trás. Duvido que algum de nós não vai optar por adquirir um produto que traga essa mensagem, né? Então essa é a questão que eu gostaria de deixar claro, de que é um bom negócio certificar a floresta. E aí, então, para a gente dar continuidade a essa conversa, eu propus algumas perguntas, né, para tirar dúvida aí no geral que possam ter. Quando eu devo certificar? Quando eu começo a preparação para certificar uma floresta? Geralmente não tem uma data certa, né? Mas quando você vai certificar uma floresta, o que você está pensando? É em vender aquela tora, é em vender aquela árvore como certificada, né? Então, quando a gente vai fazer essa preparação, é claro que quanto antes, melhor. Você já incute a cultura da certificação na empresa. Os trabalhadores eles já reconhecem que trabalham de uma maneira diferenciada do que em outras empresas não certificadas, né? Mas não há uma data específica, né? Mas sempre melhor começar antes do que você já ter uma predisposição, já ter uma demanda de um cliente certificado, né? Ele opta por isso, você quer ir atrás e tem prazos, né? O processo eu vou falar um pouquinho na frente como é que funciona, mas então não tem uma data, você pode se preparar aí antecipadamente ou próximo ao corte da sua floresta, ok? Como fazer uma certificação, né? A quem eu recorro para obter uma certificação? O FSC, vamos falar no caso do FSC, ele tem certificadoras, são organismos afiliados ao FSC, credenciados ao FSC, que vão até as empresas para fazer essa verificação da conformidade com os indicadores, né? Então, quando a empresa ou a floresta ou o produtor, através de esforços próprios ou da ajuda de alguma consultoria, se sente preparado para passar por uma auditoria, ele vai recorrer, vai procurar uma certificadora para fazer essa avaliação, né? Então, essa certificadora escolhida, né, ela vai firmar esses compromissos, esses contratos, vai fazer o agendamento da auditoria e uma equipe de auditores visitará suas áreas, entrevistará os seus trabalhadores, as suas comunidades ao entorno, analisará os seus documentos, procedimentos, toda a parte legal, de cumprimento legal da sua atividade, e aí sim fará o veredito final se o seu empreendimento pode receber, né, o selo ou não. Tá? É assim que funciona. Existe alguma diferenciação para tamanhos de áreas em relação aos padrões do FSC? Sim, né, existe. Como eu falei, existem padrões diferentes de FSC para floresta nativa, para floresta plantada, para produtos florestais não madeireiros, né? E existe escala sim, né? O FSC ele possui um padrão para pequenos manejadores florestais, né? Hoje esse pequeno para a floresta plantada
ele não deve ultrapassar 1.000 hectares de área total e 400 hectares de florestas plantadas. Então, o padrão a ser avaliado, ele difere sim. Você vai pelo tamanho da sua propriedade, no momento do contato com a sua certificadora, você já saberá o padrão que será avaliado. Então, mas existe a possibilidade. Então, o pequeno vai ser comparado com os mesmos indicadores de uma grande empresa? Não. Tem essa questão de escala, sim. As exigências legais praticamente não mudam, mas níveis de monitoramentos, níveis de estudos e de pesquisas, isso com certeza é reduzido para o pequeno manejador. Ok? Outra pergunta aqui que eu fiz para ajudar a todos: é possível fazer uma certificação em conjunto, ou eu só posso ter a minha certificação? Então, no caso do FSC, existe sim uma norma chamada certificação de grupos, onde isso existe no mundo inteiro, a possibilidade de mais de um manejador, mais de um integrante, um produtor florestal, poder se juntar com outro ou outros e formar um grupo para ser avaliado. A certificação de grupo no Brasil, ela já é realidade. Nós temos vários grupos certificados, principalmente quem são os grupos certificados no Brasil? São grupos de fomentados aí de grandes empresas, pela necessidade das empresas de terem insumos certificados. Elas também ajudaram vários fomentados a buscar a certificação. E uma maneira de ratear custos, diminuir despesas com auditoria e taxas e tudo mais, os grupos acabaram sendo formados e são uma opção interessante para o Brasil ainda, para muitas regiões que ainda não têm. Qual a vantagem de ter um grupo? Principalmente redução de custos, a amostragem nas fazendas. Qual desvantagem? Às vezes uma não conformidade emitida em um integrante do grupo, ela serve para o grupo inteiro. Então, grupos onde os manejos florestais são muito semelhantes, é mais simples, mais fácil de obter a certificação. Em grupos onde cada integrante tem um tipo de manejo, faz as operações de uma forma diferenciada, talvez seja um pouco mais difícil de se preparar para essa certificação, mas é possível sim. Tá? Respondendo essa pergunta, eu passo para outra, que tipo de legislação é necessário cumprir para poder receber a certificação FSC? Essa é uma resposta muito simples e clara. Toda a legislação na esfera federal, estadual, no município em que estão inseridas suas florestas, acordos internacionais, tratados internacionais, OIT. Então, legislação deve ser cumprida. Então, o FSC ele vem olhar o atendimento, já no seu princípio 1 ele pede sobre as questões legais, atendimento legal. Então, todas as normas técnicas, instruções normativas do órgão ambiental, licenças, pertinentes a todas as atividades que englobam a floresta, desde a sua preparação até o transporte da sua madeira, envolvendo os trabalhadores, envolvendo comercialização. Então, toda a legislação precisa ser atendida, independente de grande ou pequeno, ok? Outra pergunta que às vezes é feita é quando eu tenho algumas pendências
jurídicas, eu tenho receber alguma autuação ambiental e eu posso assim mesmo receber a certificação? Eu vou passar na certificação? É uma pergunta que é feita. A resposta é, a princípio, sim. O que se exige é que demonstre claramente o que são essas pendências, o que são essas autuações, em que pé que está, que status está, como já foi tratado, o que você tem de evidências de que isso não impactam, não comprometam o longo prazo a sua atividade, e isso será apresentado na avaliação, onde os auditores verificarão e a possibilidade de um acompanhamento mais de perto, da possibilidade de certificar ou, em algum caso mais grave, recusar a certificação. Outra pergunta. A certificação, eu tenho mais do que uma fazenda. Eu tenho que certificar todas as minhas áreas ou eu posso certificar uma e deixar outra de lado? A resposta é que sim. Você pode certificar uma e deixar alguma fora do escopo. Às vezes você está passando por uma regularização fundiária ou uma regularização ambiental, e ela vai entrar no escopo mais adiante. Isso é possível sim. O que você não pode ter são ações, atividades nessa área fora do escopo que confrontem aí com os princípios e critérios. Não teria lógica. Numa floresta você arruma, trabalha direitinho e em outra você desrespeita direitos trabalhistas, a questão de cuidados ambientais. Então isso que não pode ter nessas áreas fora do escopo de certificação. Outra pergunta, como existem muitos investidores, questões de parcerias, arrendamentos florestais, eu posso certificar uma floresta que a terra não é minha? Sim, a resposta é sim. Esses contratos de parceria, contratos de arrendamento, isso é possível. O que a empresa, o que o produtor tem garantia é que ele tem a gestão, ele tem a posse, ele vai poder manejar aquela área, está livre e desimpedida para ele fazer as suas atividades de manejo florestal. Então, se ele estiver assegurado por um contrato de arrendamento, de parceria, ou algum arranjo que demonstre que ele tem a posse, ele pode fazer sim uso de uma terra que não é titulada para ele. E a última pergunta, e talvez a mais interessante, que tenha mais dúvidas, eu preciso gastar muito para certificar minha floresta? A minha resposta é que não. Alguns gastos que às vezes acabam acontecendo em relação a atendimentos legais, atendimento fundiário, a questão de trabalhista, algumas coisas que a gente sabe que empresas não certificadas ainda acabam acontecendo de não levar tão a sério a questão da legalidade. Então, o maior custo é esse, ao meu ver. Custos de monitoramentos, levantamentos do crescimento da floresta, eles são meio básicos para a gestão do negócio florestal. Então, ter mapas atualizados, isso, independente se você for certificar ou não, você já deve ter naturalmente para a gestão do seu negócio. Então, esses custos que seriam os mais elevados, hoje dizem respeito principalmente à legalidade. Na questão de chamar uma certificação, contratar uma certificadora, a gente tem que imaginar que existem taxas sim. As taxas elas são proporcionais ao tamanho da área, então quanto maior a área, um pouco mais de taxa. Tem que imaginar que você terá aí pelo menos uma semana de auditores visitando as suas florestas, fazendo uma verificação de documento, entrevista, deslocamento então dessa equipe visitando a sua área. Então esses custos são diretos, sim.
né? Do restante, alguma coisa de consultoria para poder auxiliá-los, né? que entra também no custo, né? Mas direto são esses mesmos, ok? Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de dizer que a certificação ela é uma oportunidade de disciplina e cuidado da floresta, né? A gente não pode ficar só na cabeça de a floresta. A floresta é de um ciclo longo. Então, enquanto você tem procedimentos, hoje é o André, hoje é você, ou seja outra pessoa que vai tocar o negócio florestal, já existe o procedimento de como ele deve ser conduzido. Então a certificação ela disciplina a gestão florestal, ela é um ganho no negócio, né? Além de ser uma das melhores formas e ferramentas de conservação das florestas, né, de engajamento social, você sair de dentro do seu escritório, das suas áreas e olhar para o trabalhador, olhar para a comunidade de uma forma mais humana, e também de estar inserido no território de uma maneira mais adequada. Ok, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu gostaria só de deixar o meu telefone, né, da SR4 Soluções Limitadas, o 49, o código 3563-1903, nosso escritório, e podem nos contatar pelo e-mail sr4@sr4soluções.com.br. Um grande abraço.